Quando falamos a palavra pecado, pensamos em coisas terríveis como adultério, assassinato e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas há outros pecados que nos afastam da presença de Deus e que já se tornaram comuns no nosso dia a dia. Mas porque esses pecados se tornaram comuns, nós não devemos praticá-los, e sim fazer a verdade de Deus. Vejamos o que a Bíblia fala sobre o pecado. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Quando praticamos esses pecados, podemos morrer espiritualmente e até fisicamente, pois o salário do pecado é a morte. Agora nós vamos falar para vocês 4 pecados que te afastam de Deus. Antes disso, já deixa seu like e se inscreva aqui no meu canal para receber os próximos vídeos que eu colocar. O primeiro pecado é o pecado da mentira. O rei Salomão escreveu em um dos seus provérbios: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Às vezes achamos que uma mentirinha aqui ou ali não tem nada demais. Contamos mentiras no trabalho, mentimos para nossa esposa ou esposo, mentimos para o amigo e por aí vai. A mentira destrói os nossos relacionamentos e pode causar até injustiças, pode até matar. Vejamos o que aconteceu. Foi o que aconteceu com Ananias e Safira. Esse casal estava ajudando o povo de Deus depois que Jesus voltou para o céu. Certa vez, eles venderam um terreno que tinham para ajudar o ministério. Daí, decidiram ficar com a parte do valor e esconderam isso do apóstolo Pedro. Deus revelou para o apóstolo e o preço foi muito alto que Ananias e Safira pagaram. Então perguntou Pedro a Ananias: como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia e depois de vendida o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar a fazer tal coisa? Você mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor houve naquele lugar. A Safira, sua esposa, continuou mentindo e fazendo aquilo que não agradava ao Senhor, e grande foi o preço que ela pagou. E Pedro perguntou: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido. Eles a levaram também. Naquele mesmo instante ela caiu e morreu aos seus pés. Percebam que Ananias e Safira não morreram porque ficaram com a parte da venda daquele terreno. Na verdade, eles poderiam ter guardado parte do dinheiro. Afinal de contas, o imóvel era deles. O que desagradou ao Senhor foi o fato deles terem mentido para o apóstolo Pedro, dizendo que tinha entregue todo o valor que tinha conseguido com aquele negócio. O segundo pecado é o egoísmo. Vejamos uma das cartas que o apóstolo João falou. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas em ação e em verdade. Muitas vezes, pela correria do dia a dia, nos esquecemos de ajudar as pessoas, de dar uma mão amiga a quem está precisando. E isso nos torna pessoas egoístas e que certamente é um pecado que nos afasta de Deus. A
Às vezes vemos as pessoas nas ruas e dizemos: não é minha responsabilidade ajudar. Não adianta dizer que é cristão e não colocar em prática o amor de Deus. Na verdade, você será apenas um religioso, assim como aqueles da parábola do bom samaritano, no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Jesus fala de um homem que viajava entre Jerusalém e Jericó, e durante o percurso ele foi assaltado e gravemente ferido por bandidos. Depois daquilo, o sacerdote e um levita e um samaritano passaram por ele. Os dois primeiros eram religiosos, eram conhecedores da palavra do Senhor. Já o terceiro era considerado um homem inferior e indigno, porque fazia parte do povo inimigo dos judeus. O que chama a atenção nessa parábola, quanto aos homens que pareciam ser bons e ignoraram aquele rapaz, o samaritano, que era considerado ímpio, fez tudo o que podia para ajudá-lo. Nessa parábola, Jesus critica o egoísmo que existe no coração de cada crente. Por conhecerem os mandamentos de Deus, amar o próximo, o sacerdote e levita tinham a obrigação de socorrer aquele pobre homem. Mas como não havia ninguém olhando, talvez porque estivessem ocupados, aqueles dois desviaram o caminho e deixaram o rapaz agonizando. Mostra que essas pessoas não tinham verdadeiro relacionamento com Deus, que eram falsos, eram hipócritas. Vejamos agora o terceiro pecado, a inveja. O que a palavra do Senhor fala sobre a inveja? Vamos ver o versículo. Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. A inveja é um pecado muito grave que pode também nos levar à ruína. A inveja é querer ter o que o outra pessoa tem. Quem tem inveja não consegue se alegrar quando a outra pessoa é abençoada. Ele chega até mesmo a odiar o seu irmão porque ele tem aquilo que ele cobiça. Foi exatamente o que aconteceu com Saul quando passou a invejar Davi, tendo todo o reinado destruído. Quando os soldados voltavam para casa depois de Davi ter matado os filisteus, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças e tamborins, com músicas alegres e instrumentos 3 cordas. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido e disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o rei? Daí por diante, Saul passou a ter inveja de Davi. Saul ficou irritado demais com o refrão que as mulheres cantavam. Saul teve tanta inveja da popularidade de Davi que ficou cego espiritualmente. As pessoas honravam o seu reinado, mas ele não enxergava as honras que o povo dava para ele, achando ele que era para Davi. Davi era apenas um soldado. Pela comparação na música que as mulheres cantavam, Saul entendia que estava com o seu poder diminuído. Era pouca coisa. O grande problema do invejoso é que ele não se contenta com ser excelente naquilo que faz, quer ser o melhor. Depois desse episódio, Saul agiu de acordo com suas emoções. O resultado disso, teve sua vida e seu reinado destruído. Depois desse episódio, Saul deixou a presença de Deus e perseguiu a Davi. Agiu de acordo com suas emoções e, com o resultado disso, teve sua vida e o seu reinado destruído. Não permita que a inveja feche os seus olhos e tire você da presença de Deus. Prefira ser guiado pelo Espírito. Só Jesus é capaz de te manter longe desse pecado.
Escolha amar as pessoas e se alegrar com os que se alegram. Quarto pecado, a rebeldia. Quantas vezes nos revoltamos contra Deus por coisas pequenas, basta que uma oração não seja atendida, um sonho seja frustrado. Começamos a nos revoltar e a duvidar do poder de Deus e da sua bondade. Saiba que esse pecado é tão grave que o profeta Samuel o comparou com o da feitiçaria. Vejamos o que ele fala. A rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância é como o mal da idolatria. Deus odeia a rebeldia a tal ponto que certa vez ele enviou um grande castigo para o povo hebreu que atravessava o deserto rumo a Canaã. No livro de Números, capítulo 16, vemos Corá, Datã e Abirão e mais 250 pessoas não queriam mais obedecer a Moisés. Deus reprovou aquela atitude. Quem se revoltava contra Moisés estava se revoltando contra Deus. Pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. No dia seguinte, Corá e 250 homens foram se encontrar com Moisés no tabernáculo e começaram a queimar incenso, mas só o sacerdote podia fazer isso. Então Deus ordenou que o povo se afastasse de Corá e seus amigos, e de repente o Senhor fez um enorme buraco que se abriu no chão e fez aqueles rebeldes serem engolidos por ele. E nós, quantas vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito? Achamos que sabemos de tudo e nos afastamos do caminho de Deus. A rebeldia é uma armadilha mortal. Procure fazer a vontade de Deus e estarão seguros. Esses foram os 4 pecados que te afastam da presença de Deus. Existem outros, mas eu quis enfatizar esses aqui. Já quero agradecer a atenção de todos. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo.